sem a ciência, sustentabilidade fica muito difícil de atingir, né? Porque nós precisamos conhecer, né, conhecer os processos para justamente verificar que as coisas podem ser feitas de maneira sustentável. Você tem, no Brasil, resíduos agrícolas numa quantidade fantástica, tá certo? Estima-se que cerca de 1 bilhão de toneladas por ano de resíduos agrícolas. E esses resíduos agrícolas podem ser utilizados como insumo para determinados produtos. Em particular, né, existem rotas, né, que permitem você fazer materiais nanoestruturados, ou seja, você desce a escala nanométrica. Um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor do que um metro, tá certo? Ou seja, 1 metro dividido por 1 bilhão, tá certo? Então, nessa escala, né, é possível você fazer uma verdadeira engenharia e, a partir de produtos de origem biológica, tá certo? Você consegue, fazendo essa engenharia em escala nanométrica, produzir, por exemplo, um plástico de muito boa qualidade, ou papel, né? Ou borracha, tá certo? Isso é algo que tem sido estudado hoje em dia e já temos no mercado produtos que são originários desse tipo de construção. É claro que quando eu falo em nanoestruturado, etc., você precisa ter instrumentos adequados para poder estudar, analisar, caracterizar e, com o perdão do termo, engenheirar, tá certo? Materiais nessa escala. É aí que entram centros de pesquisa, como, por exemplo, esse centro aqui, né, onde você tem exatamente, seja a microscopia eletrônica de varredura, etc., ou a radiação síncrotron, que são formas de você estudar esses materiais e controlar esses processos em escala nanométrica. Então, abre-se aí toda uma perspectiva, quer dizer, que é uma perspectiva que tem a componente da sustentabilidade intrínseca, né? Te oferece a possibilidade de usar insumos, né, de origem biológica para você chegar a produtos, e isso só vai ser feito se você tiver efetivamente um bom controle, um conhecimento, né, um sólido conhecimento científico e tecnologias que vão pelo lado da biotecnologia, da nanotecnologia, para que esses produtos efetivamente tenham as características, né, que a gente requer. O conhecimento é fundamental. Sem haver esse conhecimento, né, a gente não sabe. Então, você tem que saber como proceder para que, por exemplo, o seu rejeito, se você é bem educado, você sabe, esse rejeito ele pode ser utilizado para uma determinada finalidade, né, e, de novo, ele passa a deixar de ser rejeito, passa a ser um insumo. Consequentemente, uma população educada, esclarecida, que tenha, né, aí a divulgação científica é algo muito importante, né? Nós precisamos que as nossas crianças, desde cedo, se acostumem a tratar de ciência, tá certo? Precisam ter um contato com ciência, e esse contato não há outra forma de ocorrer senão pela via experimental, né? É bem verdade que nós vivemos numa época de tablets, um mundo digital, etc., mas nada se substitui à realização do experimento. A criança brincando, até de forma quase lúdica, né, fazendo o experimento e verificando que se tal coisa acontece é porque tal outra, né, causou esse efeito, etc. Então, essa divulgação científica, quer dizer, a população melhor educada, tá certo? Com acesso a uma boa divulgação científica e tecnológica, tá certo? Vai poder, obviamente, se dar conta. E eu acho que é o tipo da coisa que é virtuosa. As pessoas, quando aprendem, né,
práticas que são sustentáveis, elas naturalmente se sentem motivadas e utilizam isso. Porque eu acho que está na cabeça de todo mundo, né, a ideia de que esse planeta precisa ser preservado, que a gente precisa dar uma herança, né, saudável para as próximas gerações, é muito fácil de aceitar. Então, essa coisa, numa ponta a ciência, né? Quer dizer, o conhecimento, aí, a partir daí vamos para as aplicações, para as tecnologias, quer dizer, o saber se transformando em saber fazer e, eventualmente, esse saber fazer sendo levado para a sociedade e se convertendo num uso disseminado, né? Se essa trajetória tiver, desde o início, um compromisso com sustentabilidade, na ponta, uma sociedade mais esclarecida, uma sociedade mais educada, não vai ter dificuldade, acredito eu, em abraçar essa causa, que é uma causa cuja virtude eu tenho a impressão de que dispensa maiores explicações.